Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso programa Ame Animais. E os que já sabem, já frequentam esse programa há mais tempo, já sabem que esse ame tem duplo sentido, não é? Do verbo amar, vamos amar os animais, e também ame da Associação Médico Espírita, porque este programa é do Nuvete São Paulo, ligado à Associação Médico Espírita de São Paulo, não é? Então, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Ame Animais. Só que cada programa, meus amigos, tem um título, né? E o título desse programa de hoje a gente colocou assim: e aqueles outros animais? E a gente vai falar para a nossa entrevistada explicar que outros animais são esses, né? Porque a gente costuma ter a nossa maior dedicação, o nosso afeto aos animais assim que moram na nossa casa, né? O nosso cachorro, uma gata, algum animal assim que convive conosco amorosamente. Mas existem outros animais que vivem ou dentro da nossa casa, ou ao redor da nossa casa, no ambiente onde vivemos, e que às vezes a gente precisa aprender a conviver com eles, né? A Marcela chama esses animais, no seu conjunto, de fauna sinantrópica nociva. E ela vai ter que explicar para a gente, né, meus amigos, o que é isso, né? Bem, então a nossa convidada de hoje é médica veterinária, nossa colega, ela é do Nuvete Santos, ligado a AME Santos, né? Eu gostaria até de lembrar que a Marcela, o nome dela é Marcela Mendes. A Marcela esteve conosco recentemente lá em Brasília, no 5º Encontro Nacional dos Nuvetes, porque nós já somos 10 grupos de Nuvetes, 9 no Brasil e um em Portugal, né? E a Marcela, lá na FEB, onde a gente se reuniu, nos dias 18 e 19 de outubro, a Marcela tratou exatamente de divulgar esse tema, né? Como é que nós vamos conviver com a chamada fauna sinantrópica nociva? E teve muito boa aceitação, meus amigos, porque é um tema pioneiro, né? Nem sempre a gente dedica o nosso estudo, a nossa atenção a esses animais com o mesmo afeto que a gente dedica ao nosso cachorro, ao gato, à gata que está em casa, não é? Mas vamos lá. Então, a nossa convidada de hoje é a médica veterinária, a doutora Marcela Mendes. Eu vou pedir para o Vinícius, quando ele disser boa tarde aí para todos, né? Aproveitar e apresentar a Marcela. E em seguida a gente começa a conversar, viu, Marcela? Então, até daqui a pouquinho. Vini, é com você. Boa tarde, Irvênia. Boa tarde a todos, os telespectadores, ouvintes do Ame Animais. Uma alegria estar aqui com vocês em mais uma edição e estar ao lado da Irvênia e também agora da Marcela para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema, que vocês vão ver que é muito interessante e gera muitas reflexões de algo que faz parte do nosso dia a dia e a gente não imaginava, não parava para pensar nisso. Gente, a Marcela, ela, como a Irvênia falou, é médica veterinária, né, lá do Nuvete de Santos. Ela é graduada pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, residência em enfermidades infecciosas de animais e mestrado em medicina veterinária preventiva pela mesma instituição, já há mais de 10 anos. Ela atua desde 2012 no setor de vigilância em saúde da Autoridade Portuária de Santos. E hoje, então, vai contar um pouco para a gente sobre esse trabalho que ela faz, que é tão importante. Eu, ouvindo a Irvênia falar que a gente tem mais vínculo com os animais que estão dentro da nossa casa, fiquei pensando assim, poxa vida, a cidade também é a nossa casa, o planeta é a nossa casa, e é a casa deles também. É Então, verdade. conta para a gente, Marcela, bem-vinda. Obrigado por você estar aqui com a gente. Ajuda a gente a entender, né, para começar, o que significa esse termo, fauna sinantrópica nociva, por que alguns animais que convivem conosco na cidade são vistos por nós, seres humanos, como uma ameaça. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, doutora Irvênia. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite. É um tema delicado, né? Para chegar até aqui, eu também tive que desconstruir
todo o meu conhecimento acerca do assunto, porque a gente começa pensando sempre, né, em eliminar determinados animais, e ao longo dos anos eu precisei fazer essa reflexão para ver se realmente a gente estava seguindo o caminho correto. E antes da fauna sinantrópica nociva, a gente tem o termo fauna sinantrópica, né, que é um termo mais genérico, que são todos os animais que se adaptaram ao ambiente que o homem criou como um ambiente bom para a vivência dele, né? Então, a gente fala tanto das cidades, como até mesmo no campo, né, as propriedades rurais, esses ambientes que foram criados, né, quando a gente saiu das cavernas e começou a viver em comunidade, esse ambiente passou a ser também um lar para determinadas espécies de animais que resolveram ficar próximos de nós por vários motivos, muitos deles por adaptação, por conveniência, porque valia a pena, né, ficar junto de nós, outros porque não tiveram muita oportunidade, porque seus espaços foram invadidos por nós, né? E aí, como exemplo de fauna sinantrópica, a gente pode chamar, né, a borboleta, uma fauna sinantrópica, o pardal, né, a cigarra, o saruê, gambá, né, cada um chama de um jeito, né, então a lagartixa, todos esses animais, eles são fauna sinantrópica. E aí, a gente, conforme a gente foi adaptando o mundo para a nossa realidade, alguns desses animais, eles começaram a fazer parte, a aumentar o número, a crescer de forma desordenada e trazer uma série de prejuízos para nós. Né, olhando de uma forma antropocêntrica, né, pensamos nós como um ser mais importante, trouxe alguns tipos de prejuízo, seja um prejuízo comercial, seja alguma doença, né, a transmissão de alguma doença, e aí eles passaram a ser tratados como nocivos. Então, aí o que a gente considera como fauna sinantrópica nociva são todos aqueles animais que eles são conhecidos como pragas também, né, pela sociedade. Então, os roedores, os pombos, as baratas, os mosquitos. Então, esses animais, eles são os morcegos, tudo depende muito do local e da situação, do ambiente onde esses animais estão inseridos, né? Inclusive, em determinados momentos, se apertar o calo do ser humano, inclusive cães e gatos podem ser considerados sinantrópicos e sinantrópicos nocivos. Então, vai muito da conveniência, né, da necessidade do ser humano em lidar com esses animais. Engraçado que é sempre essa postura antropocêntrica, né? Lembrando os nossos participantes aí que antropós do grego é ser humano. Então, é assim, a Marcela disse logo no começo, a gente cria um ambiente que é bom para nós, seres humanos, né? E os outros animais acabam tendo que se adaptar se quiserem viver perto de nós, né? Então, Marcela, uma coisa que eu fiquei pensando, quando você começou a trabalhar nesse tema, né, há mais de 10 anos, você disse, lá em Santos, os seus colegas de trabalho, o próprio ambiente de trabalho, fez como você fez, assim, você falou que teve que desconstruir uma imagem que você tinha desses animais para construir outra imagem, né? E a proposta que você mostrou, inclusive lá na FEB em Brasília, assim, de que maneira nós podemos também conviver harmonicamente, não de uma maneira agressiva, destrutiva em relação a esses animais, né? Então, no seu ambiente de trabalho, Marcela, como é que as coisas aconteceram nesses 10 anos? A gente foi percebendo, conforme nós somos, como médicos veterinários, nós somos em 2 lá na empresa, e é uma equipe, de uma forma geral, uma equipe pequena. Só para contextualizar, eu trabalho no Porto de Santos, né? Então é uma empresa pública que administra o porto, e a gente tem uma série de obrigações legais, né? Nós somos fiscalizados por diversos órgãos públicos, entre eles Anvisa, IBAMA e ANTAC, que são os principais órgãos que no meu caso, né, que atuam no nosso trabalho,
e é importante, dentro das leis desses órgãos, o controle da fauna sinantrópica nociva. Então, nós temos uma obrigação legal de cuidar das áreas públicas e de fiscalizar as áreas que são arrendadas pelos terminais para movimentar, né, as cargas. E aí a gente começou estudando e verificou que, quando a gente fala de controle de fauna sinantrópica, existe o que a gente chama do controle dos 4 As, né, que é o água, alimento, abrigo e acesso desses animais ao ambiente onde a gente se encontra. Então, não adianta, grande maioria das vezes, a história mostra que matar os animais não vem resolvendo, não vem controlando as espécies que a gente considera como nocivas. A gente vem, vamos pegar um exemplo simples, mosquito da dengue. Por muitos anos, a gente focou em matar o mosquito adulto, em vez de focar em não dar condições dele se procriar de forma abundante no ambiente que a gente vive. E o que a gente construiu foi um ser extremamente resistente aos produtos que são utilizados para esse fim, né, para matar mosquito. A gente vem matando variando essas espécies, ratos, baratas, a gente usa como prática corriqueiras, né, a morte desses animais, e isso não vem resolvendo o problema. Então, faz-se necessário pensar nos outros aspectos, né, do controle, todos nesses As, né, para a gente tentar conviver melhor com eles. Então, existe uma necessidade de mudança de comportamento, na maioria das vezes, e de procedimentos, ou até, dependendo do caso, da complexidade, de infraestrutura para que esses animais não entrem. Vamos pegar o exemplo mais simples, que é a nossa casa. Então, se eu não quero que um animal desse acesse a minha casa, eu posso, por exemplo, se eu tenho cães, eu não vou deixar o alimento dele, cães e gatos, eu não vou deixar o alimento dele exposto o dia inteiro ali para atrair pombo para comer aquela comida, um roedor para ir lá se alimentar daquilo, né? Então, eu vou botar o meu lixo no horário certo, né? O resíduo que eu produzi, eu vou pôr no horário de coleta, próximo do horário de coleta, armazenado da forma correta, né? Se eu quero evitar acesso de mosquitos, baratas, eu tenho a possibilidade de vedar certos acessos, então botar uma tela mosquiteira na minha janela, vedar o vão da porta, né? Tem aqueles rodinhos, tem uma série de instrumentos que você pode colocar no vão da porta, que você pode evitar, você pode diminuir o acesso desses animais. E eu penso assim, que se por um acaso eu tiver que conviver com ele pontualmente, sei lá, uma barata no meu corredor, ela não vai conseguir entrar na minha casa, um roedor que passou na minha calçada, eu não preciso necessariamente agir de forma para causar um mal, matá-lo, porque ele faz parte do ambiente. Então, também estudar, né, conhecer um pouco sobre as outras espécies, entender o papel delas, também é importante, porque nenhum ser foi criado sem um motivo. Todos eles fazem parte da nossa cadeia, né? Todos eles têm um papel na nossa ecologia. Talvez a gente não conheça esse papel. Exatamente. Por isso que a gente tenha uma visão enviesada, né, da vivência, da permanência deles. Então, um rato ele não é uma mala cheia de leptospirose levando doença para a gente. Então, aprendendo a viver, aprendendo um pouco sobre como que essas doenças elas podem ser transmitidas, a gente também consegue perder um pouco o medo, né? Porque o desconhecimento traz medo também. Mas, Marcela, eu estou percebendo a importância desse seu trabalho, me lembrando de uma coisa que eu já comentei aqui, inclusive em outro programa. Um dia eu fui lá no meu clube em São Paulo e fui comer um lanche na lanchonete e tinha um cartaz enorme dizendo uma coisa mais ou menos assim: não dê comida aos pombos,
que eles são agentes transmissores de várias doenças, e acabou com a raça do pombo, quer dizer, aquilo ali, e teve gente que olhou aquilo e disse, sim, o pombo é o rato com asas, ele transmite tudo quanto é doença, né? Aí eu fiz algum comentário ali, ainda perguntei, escuta, mas vocês tiveram orientação para pôr esse cartaz do CCZ, de algum órgão que trabalha com isso? Ah, não, porque todo mundo sabe que é assim, né? Então, Marcela, a pergunta que eu vou te fazer agora em seguida, esse tipo de situação, por exemplo, você vai numa praça pública, está cheio de pombos, as criancinhas vão lá, jogam pipoca para os pombos, né? Então é bonito ver o pombo lá tal, mas até que ponto é mais difícil o controle desse tipo de animais que convive com o ser humano e que é tido como um animal perigoso para transmitir doenças, né? Mas, ao mesmo tempo, é um animal que você gosta de ver lá na praça ou no clube, passarinhos, inclusive pombos, né? E, então, em que medida fica mais difícil conviver com esse tipo de situação? E eu acho que a palavra aí é controle da população, não é, Marcela? A gente tem um hábito, o ser humano, de sempre culpar alguém ou alguma espécie sobre algum problema que às vezes, muitas vezes é sistêmico, é aquele famoso soluções simples para problemas complexos, né? Então, às vezes a gente culpa uma determinada etnia por alguma coisa, isso é histórico nosso, né? No caso específico dos pombos, eles, o pessoal costuma estigmatizar, falar que eles são um rato com asa, que eles são tão sujos como os ratos, como se os ratos também, coitados, eles fossem também seres de importância menores, né? O pombo ele é uma ave como qualquer outra, ele pode transmitir doença como qualquer outra ave, da mesma forma que um ser humano pode transmitir doença para outro ser humano, e nem por isso a gente Claro, fala de eliminar claro. o ser humano. Lógico que existem alguns cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, se você tem uma casa e, por um acaso, o seu forro está sendo habitado por pombos, ou você vai entrar num local que estava fechado e ali estava sendo habitado por pombos e há uma grande concentração de fezes. Existe, sim, doenças que podem ser transmitidas, micro-organismos que crescem, usam como meio de crescimento, como substrato, as fezes dos pombos, mas pode ser a gente fala mais dos pombos, porque eles são maiores e produzem fezes em maior quantidade, né? Mas isso não quer dizer que se a gente tivesse uma super concentração, por exemplo, de bentivis, que esses micro-organismos não poderiam crescer nas fezes deles, poderiam também. Porque é um meio rico para o crescimento de alguns micro-organismos que existem no nosso ambiente. Então, a gente tem que tomar cuidado de se proteger, né, de usar máscara, gorro, se informar antes de fazer uma limpeza no ambiente desse, para não correr o risco de se contaminar com esses micro-organismos. Agora, existem, se a gente está com tem as questões sanitárias. Às vezes, um local próximo, por exemplo, de uma lanchonete, onde você tem uma área de pouso de pombos, isso pode trazer um transtorno de ordem sanitária, né? Isso traz um incômodo pela questão das fezes. Mas é preciso entender que vale a pena, nesses casos, a gente entrar em contato com uma empresa que trabalhe especificamente com esse tipo de controle, para que ela possa olhar o local e indicar quais são as medidas mais eficazes para diminuir o pouso desses animais nas estruturas onde eles estão ficando, fechar os acessos. Então, se tem um pombo entrando num buraco no telhado, por algum lugar, tem que ser feito uma medida de forma, primeiro, desalojar, obviamente, o animal, limpar o local e vedar esse espaço. Isso pode acontecer, por exemplo, também com um morcego, tá? No caso de beirais, geralmente a gente tem que usar alguma técnica para diminuir essa área de pouso. Então, existe fio tensor, espículas, estruturas que o pombo não vai conseguir pousar ali, e ele vai ser deslocado e vai para outro lugar. Se você está tendo algum incômodo da presença do animal muito grande, e isso está sendo causado por causa de alimento,
Então, aí a gente vai ter que limpar o alimento daquele local. Não estou considerando praças como um problema, tá? Estou pensando num ambiente de doméstico ou num ambiente, num restaurante, uma lanchonete, né? Diminuir. Então, limpar com mais frequência uma mesa, ali né, o farelo que fica de alimento, tomar cuidado com a questão do lixo, né, do resíduo exposto a céu aberto, porque uma característica dos animais sinantrópicos é que eles conseguem se lidar bem, eles conseguem viver bem no ambiente que foi criado pelo ser humano, sem aquela necessidade de apoio do ser humano para viver. Eu não posso ter um cão na minha casa e sair viajar e largar ele sozinho lá, porque ele não vai ter como se virar. Mas uma ave que frequenta o meu quintal, e se eu não estiver lá para jogar pão para ela, ela vai conseguir se deslocar e achar comida em outro lugar. Eles vivem no ambiente que a gente criou para a gente, mas eles conseguem viver sem a necessidade da nossa intervenção. Então, a gente tem que pesar ali, entender qual é a real necessidade naquele local onde a gente vive de deixar aquele alimento para o animal, porque realmente tem algumas situações que a gente não tem como por questões sanitárias. Agora, não é o caso de uma praça, né? A praça, até porque os pombos eles têm uma alimentação generalista, então eles vão comer o que tiver lá, inclusive sementes, né? Gramíneas. O Marcelo, está me lembrando de outra situação. Quando eu ainda estava dando aula lá na USP, que eu já estou aposentada faz alguns anos, né? Então, o setor de anatomia ficava ao lado do centro acadêmico, que tinha uma lanchonete muito grande. Entre os dois blocos da anatomia e da lanchonete, tinha uma área verde, assim, vamos dizer, de uns 6, 8 metros de largura. E tinha aquele corredor inteiro com umas árvores. E tinha aquelas mesinhas, né, do que os alunos ficavam ali e comiam e tal. Era tal o resíduo de alimento que ficava ali, que aquilo ficava cheio de animais, de pombos, de outros pássaros, inclusive um bando de macaquinhos de tufo branco acabou ficando ali naquelas árvores. O que me acabou resolvendo uma situação. O Vinícius foi dar uma voltinha e veio, né, Vini? Cheguei. Teve um probleminha técnico, que bom que você voltou. Começou a falar de barata, rato, mosquito. Eu falei, ai meu Deus. Mas olha, apesar dos problemas de conexão, eu estava ouvindo tudo. Eu não estava aparecendo para vocês, mas eu estava ouvindo tudo. Ah, eu sei, com certeza. Eu entendi que eu não preciso ter medo deles, que a Marcela está explicando. Eu falei, agora eu vou voltar. Mas viu, eu estava contando para a Marcela, Vinícius, que uma situação que eu vivi. Então, entre o setor da anatomia e o da lanchonete do centro acadêmico, tinha uma área verde e um bando de macaquinho mudou para lá. Foi a minha salvação. Por quê, Marcela? Fazia mais de um ano que num vizinho nosso apareceu um macaquinho lá no banheiro deles. Como a gente é veterinário, foram lá nos chamar. Ah, tem um macaquinho lá. Aí o Flávio ainda foi lá, pôs luva e pegou o macaquinho. Aí aquele macaquinho ficou na gaiola e a gente queria reintroduzir ele, não tinha como. Porque assim, a gente não sabia de onde ele veio. E eu cheguei a ligar para o zoológico, perguntar para o Mário, que era um biólogo lá, porque na mata atrás do zoológico tem um bando enorme de macaquinho. Eu falei, Mário, aconteceu isso, eu posso levar esse macaquinho aí? Ele falou, Irvine, é tufo branco ou tufo preto? Eu falei, tufo branco. Não, então não traz, porque aqui é tufo preto, eles matam o tufo branco. Olha, Marcela, mas eu fiz tanta tentativa de reintroduzir esse macaquinho, não tinha como. Até que veio esse bando lá, nessa área verde, perto da anatomia, né? Aí eu fui aos poucos, levava a gaiola lá e tal, até que eu abri a gaiola e ele ficou lá junto com o pessoal. Mas é assim, enquanto teve o centro acadêmico ali, tinha comida, tinha restos de alimento ali, aquilo era cheio de bicho. Então, quando você citou os 4 As, né? Olha, a gente pode ver em todo lugar que a oferta de alimento
é assim, um chamariz para esses animais, né? Com certeza. É uma Vini, questão que eu já observei também, que aqui tem uma rede de lanchonete famosa, e num lugar que tem uma área verde, e eu vi os bem-te-vis optando por comer batata frita em vez de ir atrás de um alimento mais saudável, porque mas é as assim pessoas mesmo. elas comem, então, por isso que envolve também uma mudança de comportamento do ser humano, porque se cada um que sentasse ali, pegasse o seu resíduo e jogasse fora da forma correta, né, não ficaria aquele alimento. E um ponto importante que a senhora citou na questão dos macacos, né, que as pessoas acham muito bonita. A gente tinha um problema também, eu dei aula numa universidade e a gente tinha o problema dos saguis também, que eles estavam preferindo comer pão de queijo do que qualquer outra coisa que oferecessem. E as pessoas elas acham muito bonito, mas elas não pensam no contexto geral, né? Que primeiro que você está dando um alimento industrializado para o animal, segundo que no caso dos macacos a gente pode transmitir doenças para eles que a gente nem sabe que está incubando, e depois que a gente atrai esses animais para próximo da gente, depois a gente vai embora e o problema fica ali, e às vezes eles vão ser alvo de violência, e isso acontece também com cães e gatos. Né, porque as pessoas elas não entendem o contexto geral. Então, até quando a gente for pensar em alimentar um animal errante, né, no caso um cão, um gato, ou se for pensar duas vezes antes de dar um alimento para um animal silvestre, pensar se você não está interferindo demais naquele ambiente onde ele está vivendo, e isso não pode trazer um problema, inclusive, para ele, né, porque ele pode ser alvo de violência, porque uma quantidade de pessoas acha muito bonito e outros não. E, como eu disse, né, quando a gente pensa no ser humano, se está incomodando, a forma mais fácil que a gente pensa é de eliminar o problema. De eliminar. Não lidar com ele. E você já falou que eliminar não reduz, não resolve o problema, né? Não resolve. E normalmente, quando a gente pensa aí nesses animais, as pessoas, elas... Bom, eu falo sempre que morrer não é algo que ninguém quer, né? Por mais que você faça as coisas, às vezes, da melhor forma possível, sempre é ruim. Mas quando a gente fala de fauna sinantrópica, as pessoas elas não pensam duas vezes em usar qualquer método para eliminação desses animais, seja envenenamento, uso de violência física. Então, eu vi um além vídeo de não ter uma na vida internet de assim, era uma vídeo denúncia, né, de uma situação errada, porque estava mostrando uma cena dentro de um hospital, de um ambiente de saúde, e que tinha rato e barata, e aí as pessoas, todo mundo dando vassourada, correndo atrás do rato, tentando matar, né? E eu fico imaginando, Marcela, que para muitas pessoas que estão nos assistindo, sendo bem honestos, deve ter muita gente que está assim, peraí, que história é essa? Ela está dizendo que eu tenho que ter respeito pelo rato, pela barata, e acho que é compreensível que gere esse estranhamento nas pessoas, embora a gente está fazendo um convite a um olhar diferente, né, a pensar que são vidas e também merecem respeito, e você está deixando muito claro que isso não significa conviver junto e se expor à doença, mas eu acho que é legal a gente esmiuçar mais, deixar claro, talvez, se não tiver ficado claro, né, para alguém, separar o joio do trigo, né? Que uma coisa é a gente falar que tem que ter respeito a toda forma de vida, que, como você está ensinando, a matança não é a solução, porque também, por exemplo, se minha casa está atraindo barata, formiga, é porque tem alguma coisa aqui que está atraindo. Se eu só botar o veneno, mas não resolver o atrativo, vai continuar atraindo. Então, a matança não resolve. Por outro lado, você deixou claro que há situações em que há risco de transmissão de doença. Sim. Então, acalma um pouco o coração de quem deve estar assistindo e falando assim, ela está dizendo que é para eu ser amiga do rato, da barata, da formiga. E outra coisa, assim, falando isso me vem à cabeça, é uma pergunta em duas partes, né? Porque você falou de mosquito, de lagartixa, e a gente também tem aquele entendimento, né, de que no ecossistema as coisas se equilibram.
e que quando a gente interfere no ecossistema, tirando um ser, desequilibra o outro. Então a gente aprende que a lagartixa, embora muitas pessoas morram de medo, a minha família, as mulheres, tem uma coisa transgeracional, que assim, a minha avó tinha pavor. Eu falava, vó, a lagartixa não faz nada. Não, ela é venenosa. Eu falava, não é venenosa. Você não vê o rabinho dela? Quando ele corta, ele fica mexendo sozinho. Ela tem veneno. E aí, a minha mãe, minha irmã, com condições de entender racionalmente que a lagartixa não é perigosa, mas herdaram um pavor. E a gente sabe que a lagartixa come outros né, animais que também são incômodos para a gente, que geram equilíbrio. Resumo, né? Assim, que você traz assim para dizer um pouco dentro de casa? Como é que as pessoas podem fazer uma reflexão de passar a enxergar como que dá para sua casa ficar um lugar seguro, sem crueldade? A questão principal é focar sempre na questão de acesso e de alimento, né? Que eu acho que são os pontos mais importantes. O alimento é o primordial. Normalmente o animal ele vai atrás do alimento, né? Então esse é o ponto principal, e para a gente como empresa é o mais difícil, porque a gente é responsável pelo maior escoamento da América Latina de grãos, né? Então isso que para a gente é o maior desafio por essa questão. Então, eu convido as pessoas a fazer uma reflexão quando elas estiverem com um problema na casa delas, do que pode ser mudado dentro da casa para evitar o contato com esses animais. E se, em último caso, não tiver jeito, né, existe a possibilidade, sim, do uso, né, de veneno. Eu estou, assim, vamos pensando em... eu acho que eventualmente entrou uma barata, se matar a barata, né, eu acho que ainda não é tão problemático. Acho que a gente tem que ir escalonando, né? Também não vamos, né, começar. Mas eu falo muito da questão, por exemplo, eu acho que o roedor ele acaba sendo o animal, né? O rato ele acaba sendo o animal dentre de todos esses que mais sofre, porque as pessoas esquecem que o rato ele é um mamífero. Então, ele sente a complexidade dos sentimentos de medo, dor, fome, que ele sente a mesma do nosso cachorro, do nosso gato, da gente. Então, se você não tiver jeito, se você tiver um problema que às vezes extrapola a sua casa, que realmente você não consegue resolver porque o entorno é um problema e você precisar usar algum método, converse com a empresa e escolha os menos agressivos, os menos... Né? Como eu disse, morrer nunca vai ser bom, mas assim, você não precisa dar vassourada, não precisa usar uma ratoeira, uma placa-cola, que o animal fica preso e fica se debatendo até a morte. Né? Então, existem outros métodos. Em muitos casos, né, a gente está desejando, principalmente, que diminua o acesso, para você não ter que lidar com o problema de ter que chegar no extremo de matar esses animais, mas você está dizendo que, em último caso, existem medidas mais cruéis e medidas mais humanitárias. Mais humanitárias, porque, assim, o único o objetivo deles é ter uma vida decente e, se possível, uma morte decente também, porque, no final, todos nós vamos chegar num momento de finitude, mas que isso não seja feito de uma forma agressiva, né? Mas, normalmente, se você atua em observar bem a sua casa e olhar os pontos que você tem de acesso para o animal, para dentro da sua casa, e o que está atraindo, você resolve o problema. Isso envolve uma mudança de comportamento, e aí que geralmente as pessoas olham torto, porque quando você tem que mudar um comportamento, isso não é muito aceito, né, de uma forma geral. Esse que é o problema. Vai dar mais trabalho, né? Assim, eu quero uma solução mais fácil. Você falando até me fez lembrar uma época que eu tive clínica, que eu achava que seria dentro das exigências de vigilância, obrigatório
o controle das pragas, como a gente chama, né, no sentido de matar, e a exigência, na verdade, era justamente dos métodos preventivos para não chegar à praga. E aí a pessoa responsável da vigilância, ela diz isso. Se você está tendo que resolver, é porque está chegando. Então, o que a gente dá mais ênfase de cobrar é que tenha os métodos preventivos para não atrair, que é o controle do lixo, tela mosquiteiro, os ralos, o controle do acesso, como você falou, e do alimento, né? A gente tem essa questão do ralo, é muito importante, por exemplo, para barata, né? A gente tem os modelos de ralo que tem a possibilidade de ter um sistema de fechamento, que aí você mantém fechado quando você não está usando, né? O ralo ele serve para escoar água. Se você não está precisando escoar água, ele pode ficar fechado. Isso vai te trazer uma série de benefícios, né? Não só a questão das baratas, mas também de mosquitos, né? De mosca. Então, sempre bater na tecla que eu acho que é um problema muito sério, a questão do destinação dos resíduos, né? E sempre que possível diminuir a produção de resíduos, né? Quanto menos a gente produzir, melhor, né? E sempre armazenar da forma correta, tomar cuidado, né? Como se você está usando o saco correto, se não está rasgado, retirar na hora correta, colocar, né, para o coletor no momento certo. Quanto menos atrativo tiver, né, melhor. E cuidar do nosso entorno também, né? Porque às vezes não é você que está causando problema. Alguém às vezes vai lá, descarta errado, mas cai o lixo no chão. Não custa nada a gente recolher e botar da forma correta, né? Tudo bem que não foi a gente que criou o problema, mas vai trazer um benefício para todo mundo. Então, Marcela, eu estou em Jaboticabal e aqui eu tenho uma casa pequena, no mesmo terreno da família da Cristiana, de uma das minhas filhas. E aqui tem 2 problemas. Tem a dengue, então esse controle de você não permitir o acesso de mosquito, né? Então eu pus tela em todas as portas e janelas. A tela ela tem 2 partes, ela corre para lá, corre para cá, mas ela fica bem fechadinha, inclusive no banheiro. E outro problema que tem aqui, em Jaboticabal, é escorpião. Escorpião. Então, a gente tem cuidado, você estava falando dos ralos, né? A gente tem os ralos, fecha os ralos, e o que não tem esse controle de fechar e abrir, a gente tem uma placa de borracha que a gente põe em cima. Mesmo assim, esses dias eu encontrei um escorpião amarelo no banheiro. Então, de vez em quando, porque aqui todo o terreno tem muita vegetação, tem muita planta, né? E eu não sei o que ele vem fazer dentro da minha casa, porque alimento ele não vem buscar, né? Eu não sei o que ele achou também, bom. Fico pensando se os escorpiões não estão fazendo reunião e falando assim, o que esse povo veio fazer dentro da minha mata? Veio morar aqui dentro da minha mata. Com certeza, né? Às vezes precisa olhar o entorno, ver se não tem algum entulho que possa estar servindo de abrigo. Às vezes não é no terreno, no seu terreno, mas no terreno do lado. E provavelmente ele entrou por alguma fresta. Por isso que eu falei da importância das portas, né? Se não tiver como instalar um rodinho, ou tem hoje uns apoios de porta que você só coloca embaixo, colocar um pano para evitar o acesso, porque o escorpião ele é muito pequeno, né? Então ele passa pelo vão da porta também. Aqui, e aí não Marcelo, tem jeito, né? Aqui é um bairro novo e tem muito terreno baldio ainda, né? Que não tem construção. Então esses terrenos certamente são mais favoráveis ao habitat deles, né? Mas não sei por que ele acaba. Mas não sei por que entrou. Outro dia também aqui a gente convive com sapo, né? Então, um dos meus netos gosta muito de sapo, de tudo quanto é bicho, ele sabe tudo. Então, eu estava lidando com as minhas plantas esses dias aqui, uns vasos, ele falou, vovó, cuidado que tem 2 sapos que moram aqui. Aí me mostrou, olha, um está aqui, outro está aqui. Bom, um dia desse, à noite, eu entrei no meu cantinho ali de kitnet para tomar um lanche, quase que eu pisei num dos sapos.
Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui está... eu não sei o que ele foi fazer lá, mas uma das minhas portas, até eu já chamei o técnico para ele vir aqui consertar, que dá para a varanda, e a varanda dá para o jardim, ela às vezes você fecha, mas dependendo do vento, aqui venta muito, ela solta e abre, sabe? Então, numa dessa que abriu, acho que estava por ali, ele entrou. Então, eu já pus um elástico aqui amarrando a porta enquanto o técnico não vem, justamente para isso, para impedir o acesso, né? Quando não há um animal que vai trazer um risco para a gente, assim, vale a pena, com calma, da forma correta, tentar desalojar, né? Devolver o animal para fora e ele segue a vida dele, né? Eu tenho um exemplo que eu nunca tinha parado para pensar e foi justamente lá em Brasília que eu pensei sobre isso. Agora, período do verão, tem a revoada dos cupins, né? Eles saem para reprodução, os cupins de solo, que aqui eu sempre chamei de siriri, né? A gente sempre chamou em casa de siriri, eu não sei como é que o pessoal chama. E em casa, a gente nunca pensou assim em matar o siriri, que fazia? Apagava a luz, porque era a luz que atraía para dentro de casa, ficava com tudo apagado lá, uns 20 minutos, mais ou menos, eles iam embora. Ele vai embora, iam para outro lugar, porque eles estavam interessados, iam atrás da luz. E problema, né? A gente nunca ficou tacando veneno no siriri, né? Então, para algumas situações, existe essa possibilidade de você desalojar o animal. E outras, como o Vini falou da lagartixa, talvez vale a pena a gente fazer um trabalho de desconstrução nosso. Lógico, eu sei que algumas pessoas têm fobia, realmente, de alguns animais, mas estou falando no público em geral. Eu sou uma pessoa, eu sempre tive muito medo de aranha, qualquer aranha. E eu tinha muita aflição de aranha de teia, mas eu nunca tive coragem de matar, né? Normalmente falava, se eu estivesse sozinha em casa e a aranha estivesse lá, eu falava, a casa é sua, fica à vontade, eu vou sair. Eu saía, eu morro de medo, mas eu nunca tive coragem de matar. Só que conforme a gente eu fui trabalhando lá e as pessoas iam pedindo para matar essas aranhas de teia, que elas não fazem mal nenhum, muito pelo contrário, elas contribuem. Elas são bonitas e a teia que ela faz é uma construção assim maravilhosa, né? Exato, lá em São Paulo, no meu jardim, tem uma teia enorme lá que eu estou deixando, porque é tão bonita de ver quando bate o sol, né? Mas elas não causam nenhum mal para a gente, elas ajudam a controlar os insetos, e ainda dentro de casa tem aquela aranha pernuda, uma que é bem pequenininha, ela tem um corpo bem pequenininho, ela é bem pernuda, ela ainda controla a aranha marrom em locais onde tem. E a aranha marrom é um que problema. Interessante. Poxa. Né? Então, de repente, vale a pena a gente ser do siriri foi muito legal, porque, de fato, acho que culturalmente, porque você falou que você tem esse hábito, eu também tenho esse hábito, e um monte de gente, a gente ouve falar, reproduzir, né? Apaga a luz. Então, que coisa, né? Esse também é um outro animal sinantrópico, como a gente aprendeu, tá convivendo aí em equilíbrio com a gente, entra na nossa casa, mas a nossa cultura não é de ter medo ou de querer agredir. E por outro lado, o rato, por exemplo, que tem o medo da leptospirose, aí já que se criou a cultura de que, com certeza, ele é muito perigoso e tem que matar. Eu fiquei refletindo, a gente começou falando de antropocentrismo, né? A Arvênia explicou. Então, antropocentrismo é enxergar o mundo tendo o ser humano como a medida de tudo, como o centro de tudo, então tudo tem que ser para o nosso benefício. E aí, agora estou pensando assim, né? Se a gente entende que a gente se encontra num estágio evolutivo mais avançado, na verdade, isso, em vez de trazer privilégio, traz mais responsabilidade. Então, se sou eu que tenho mais discernimento, mais conhecimento, mais intelecto, sou eu que tenho que, então, saber que a Arvênia falou, tapar o ralo, botar borracha, botar redinha. Sou eu que tenho que mais intelecto para fazer essas coisas. Então, em vez de pensar que a gente tem mais privilégio, a gente tem mais responsabilidade.
né, em Já garantir pensou que essa relação seja mais harmônica. já pensou se os espíritos superiores olharem para a gente e falam assim, tudo umas pragas, não aprenderam nada. Então, vamos jogar um meteoro e acabar com todo mundo. Isso não serve para nada, Hervênia, não. como é que é a história do Chico com as formigas? Eu estava lembrando, porque como esse é um programa espírita, né, a gente sempre faz essa comutação com a literatura espírita. O Chico tem casos assim muito bonitos, né? Das formigas, Marcela, a doutora Marlene contava que ele tinha um canteiro de rosas que ele gostava muito. E aí um bando de formigas, de repente, invadiu o canteiro e começou a cortar as folhas da roseira e também invadia a despensa da casa deles. Aí um irmão do Chico falou, não tem problema, eu vou na cidade hoje, eu vou comprar formicida. E o Chico ficou tão uma coisa, ele chegou, se agachou lá no canteiro e conversou com as formigas. Minhas amigas, vocês são tão trabalhadeiras, vocês são tão organizadas, mas vocês precisam ir embora daqui, porque o meu irmão vai trazer formicida e vai matar todas. Então vocês vão embora, por favor, vocês vão comer em outro lugar e tal. E diz que as formigas foram. Diz que só uma formiga que ficou por ali, o Chico convivia com ela e chamava ela de formiga rebelde, né? Então é bem por aí esse tipo de Então o Chico já situação. sabia que dá para fazer medidas mais humanitárias Mas para. humanitárias espiritualizadas, né? Porque imagina se a Uma gente tem. formiga não é um problema, né? Uma formiga não é um problema. Deixa a formiga lá, usar um pouco lá da planta. Não tem problema nenhum, deixa a formiga quieta lá, né? O que você ia Você dizer, entrou na Vini? questão espiritual. Como é que você diria que a gente pode dizer para quem está assistindo, né? A visão espiritual e espírita da nossa relação com esses animais, né? Eles também são vivos, então não são só matéria, não são coisas. Eles estão aqui, eles têm um Eles estão propósito. evoluindo. Qual que é a relação? Qual que é o propósito? Como que a nossa relação fica com eles? A regra é a evolução, né? Todos estamos nesse planeta para evoluir de alguma forma e participar desse planeta. E da mesma forma que a gente zela pelo bem-estar, a gente procura trazer momentos bons, né? A gente cuida de algumas espécies de animais, por que não estender esse cuidado para as outras? Porque foi o que a doutora falou, né, professora Ivênia? Você também, né? Nós estamos num grau de evolução, de entendimento maior. A gente tem que zelar pelos que estão abaixo da gente, assim como os espíritos superiores, os que estão mais num grau de evolução maior que o nosso, eles olham por nós e entendem nossas dificuldades. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos cometendo, às vezes, os mesmos erros e eles não desistem da gente. Então, por que a gente não pode olhar com carinho, com cuidado para os outros animais, entender isso, que eles têm um papel aqui, né? Que eles precisam ter também dignidade na vida deles. Né? É verdade. E como é que a gente vai querer pedir ajuda, compreensão, né, Nem diga. amparo, se a gente não tiver Exato. moral, né, para dizer assim, bom, e vocês, como é que vocês estão fazendo com quem está Olha, no processo evolutivo anterior, né? é verdade. Olha, desde que a gente convidou a Marcela, né, Vini? Eu tirei esse livrinho aqui, estou relendo uma porção de coisas dele. Dá para ler? Cartilha da Natureza. Só não dá para ver o autor. É Casimiro Cunha, em Espírito, Psicografia de Chico Xavier. Ele tem poesia, tudo com poesia. Poesia para tudo aqui, para a água, para a nuvem, para o vento, para o mar, para o lago, para a cachoeira. E a Marcela falou aí que os espíritos bons cuidam de nós e nós temos que cuidar dos animais, né? Tem uma poesia aqui sobre os animais, olha, que ele fala do... Então ele diz assim, olha, é uma poesia longa, mas ele fala assim, olha, primeira estrofe, na casa da natureza o Pai espalhou com arte as bênçãos de luz da vida que brilham em toda parte. Aí vai indo, no último verso ele fala assim, a lei é conjunto eterno de deveres fraternais.
Os anjos cuidam dos homens e os homens dos animais. É bem isso, né? Como é que a gente vai aprender a cuidar dos animais? Dos animais, das plantas, da natureza, enfim, Do de tudo, planeta, né? né? Do planeta, que é a nossa casa, como o Vini falou, né? Mas é assim. Então, Marcelo, uma pergunta que a gente fica pensando é assim: se esses animais também são criados pelo mesmo pai que nos criou, né? Eles devem ter uma função ecológica, porque eles não vieram aqui só para ser nocivos para o ser humano, né? Então, como é que a gente pode, por exemplo, eu sei que várias espécies de pássaros, eles ingerem, às vezes, as sementes, né? E depois a semente se mantém íntegra, ele vai daqui, ele voa quilômetros ou vai para outro lugar, e essa sementinha sai pelas fezes dele e vai brotar em outro lugar. Eles são semeadores, né? Então, em todos os animais deve ter também alguma coisa assim, algum papel na ecologia, né? Sim, nada é por um acaso, né? Deus não ia criar nada sem uma função. E a gente pensando em planeta, como a nossa casa, como vocês falaram, tá tudo interligado. Então, às vezes, a gente não entende, porque às vezes não faz parte do nosso dia a dia, e a gente não tem esse grau de complexidade de entendimento dessa cadeia, mas o que a gente tem que ter em mente é que qualquer alteração que a gente faça nesse meio ambiente que a gente vive, ele Repercussões, né? vai levar uma consequência para nós, né? Então, esses animais, eles têm um ciclo de vida deles, né, normal, como qualquer outro ser. Uns vivem 3 anos, outros vivem 10, outros vivem 5. E quando a gente interfere e eles criam uma superpopulação, né, isso pode transmitir doença, isso é porque a gente causou um problema nesse ecossistema. É Quando a verdade. gente interfere usando venenos, armadilhas erradas, também tem repercussões, não tem? Sim, sim, tem. Inclusive, se a questão do veneno, ele tanto pode acontecer da gente criar uma espécie resistente àquele produto e a gente não ter mais possibilidade de usar outros produtos, que é o que acontece com o mosquito da dengue, né? E a gente pode acabar causando um problema numa cadeia, porque aí você usa veneno contra aquela barata, aí vem um passarinho, come aquela barata com veneno, aí vem um outro animal, come aquele passarinho que comeu o veneno da barata, e isso sempre vai acabar prejudicando nós mesmos, né, os seres É humanos, verdade. porque tem É verdade. uma cadeia que muitas vezes a gente não entende, não está na nossa percepção, né? Que só algumas profissões vão poder explicar melhor isso. Já conversando, tem uma colega bióloga agora que ela entrou no concurso e ela estava falando, às vezes você tem ali entre 2 paralelepípedos um micro-organismo que ele é muito importante, que se você acaba com aquele ambiente dele, você vai causar um problema lá na frente com uma espécie muito maior. Né? E a gente não tem esse entendimento. É Então, verdade. por isso que a gente precisa respeitar todas as espécies, porque elas têm uma função. A gente não necessariamente vai entender qual é a função deles, né? Mas sim, eles têm. A gente às vezes não tem capacidade de perceber, né, qual é a função, porque tudo a gente tem essa visão antropocêntrica de ver o que é útil para nós. Ah, mas esse Exato. animal, por exemplo, cobras, serpentes, para que existem? Ah, mas elas vão picar o ser humano, vai matar o ser humano ou outros animais, né? A gente só vê o nosso interesse, mas é claro que eles têm um papel na natureza, né? Com certeza. Aliás, lembrando disso, tem outro caso do Chico. Tem vários livros da vida de Chico Xavier, né? E contam que ele foi visitado um dia por um casal de fazendeiros e que foram lá falar: Chico, a nossa fazenda está infestada de cobra. Toda hora os trabalhadores são picados. O que a gente faz? A gente não quer matar as cobras. Aí diz que o Chico falou para eles: olha, no interior costuma ter muito benzedeiras e benzedeiros, que são médios de efeitos físicos. Então, vocês não têm na região de vocês alguma benzedeira? Ah, sim, temos. Olha, chama a benzedeira e pede para ela benzer a fazenda de vocês, pedindo para as cobras irem para outro lugar. E você sabe que aconteceu isso? Chamaram a benzedeira,
E o meu Chico explicou, eles trabalham com os espíritos da natureza, eles são médios de efeitos físicos. Aí chamaram, a benzedeira foi lá, benzeu a fazenda, andou lá de charrete para todo lado, benzeu a fazenda, e aí as cobras diminuíram e acabaram se mudando para outro lugar, né? Então, imagina a autoridade moral do Chico também, né? E os espíritos como ajudaram a resolver esse problema, porque o casal bem intencionado chegou lá e falou que não queria matar as cobras, mas também não queria que elas ficassem mordendo todo mundo, né? Picando todo mundo. Então, algum jeito há de se ter, né? Pessoal, eu estou de olho aqui no relógio e ele está correndo mais do que a gente gostaria, né? Estamos com 5 minutos para terminar o programa. Ô, Vini, vamos pedir para a Marcela dar uma mensagem final para os nossos participantes, né? Por exemplo, Marcela, uma coisa, o local onde você trabalha, a instituição, ela precisa ser acionada para ela ajudar ou ela tem cartilhas, tem alguma coisa que favorece o público quanto a alguns procedimentos? E também que mensagem você gostaria de deixar do seu programa aqui com a gente, Marcela? Dentro do Porto, a gente tem um trabalho também colaborativo de educação da população que frequenta, né, a área portuária e os terminais, porque existe essa condição importante de a gente trabalhar as outras questões que não só, né, o uso de veneno para o controle dessas espécies. E o recado que eu trago para as pessoas, né, as pessoas que estão assistindo, que é preciso exercitar primeiro a tolerância, né, a gente tolerar um pouco mais os animais que vivem em volta de nós, porque o mundo não é um ambiente asséptico, sem vida, nós vivemos, a nossa casa é o mundo de outros animais, e que sempre que for possível, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que buscar entender, conhecer, a mídia está alertando sobre uma determinada doença, busque fontes confiáveis para você conhecer sobre essa enfermidade, sobre o que está acontecendo, busque saber sobre os animais que vivem ao seu redor, quais são as funções deles, né? Acompanhe pessoas que sejam sérias e que falem sobre a conscientização, né, dos animais, para que porque o conhecimento ele quebra um monte de barreiras, né? A gente tendo essa... Com certeza. Se a gente conseguir construir o conhecimento dentro da gente, a gente vai se tornar pessoas mais tolerantes, não só com os outros animais, como com os animais da nossa própria espécie. Então, isso é muito importante. É verdade. Eu sempre brinco. Quem é mais antigo lembra daquela história do ET Bilu, né? O ET Bilu, falaram que a mensagem que o ET Bilu trouxe lá em Varginha era busque conhecimento. Então, eu falo, a gente tem que seguir ET Bilu e buscar o conhecimento. Porque agora, é verdade. Interessante, né? Porque se a gente, é mais fácil você, por exemplo, ser violento, agressivo, opressor com alguém que é mais fraco. Então, você falou uma coisa bonita, né? Se eu tiver a grandeza de respeitar alguém que é mais fraco, é o primeiro passo para também respeitar os iguais, né? Para desenvolver amor a todas as formas de vida. Você falou do ET Bilu, que é mais antigo. Na linguagem dos mais jovens, eu espero que você tenha alugado um triplex na cabeça das pessoas. Reflexivas, pensando a respeito, né, assim, de ter um olhar diferenciado. Acho que ficou muito claro o olhar técnico, responsável, sanitário, cuidado com as doenças, mas ao mesmo tempo isso não é interexcludente com estabelecer uma relação mais harmônica com todos os seres da criação e que habitam o nosso planeta. Isso mesmo. Ô, Vini, então já falar tchau para todo mundo, que eu já vou encerrando. Pessoal, adorei estar aqui com vocês. Marcela, aprendi muito, obrigado. Vou deixar de encerrar com vocês. Tá bom. Então eu vou encerrando, meus amigos, agradecendo muito a nossa entrevistada de hoje, doutora Marcela Mendes, que trouxe para nós esse assunto novo, né?
desses animais com os quais a gente tem a proposta de conviver harmonicamente. Precisamos aprender, né? Então, agradeço a Marcela, agradeço a equipe técnica do programa, especialmente o Conrado, e hoje a Marjorie, a esposa do Conrado, que está nos ajudando, né? Porque o Conrado está ocupado. Agradeço particularmente os participantes, né? Os que estão nos vendo agora, os que vão nos assistir depois, e convido a todos para o nosso próximo programa, que é no terceiro sábado do mês, e no mês de dezembro, esse terceiro sábado cai no dia 21. Então, às 16 horas, é o nosso próximo encontro, 21 de dezembro, 16 horas. Pessoal, muito obrigada, Marcela. Tchau, Vini, tchau, todo mundo. Muito Tchau, obrigada. gente. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchauzinho. Obrigada.